Quinta Sinfonia, de Beethoven. Uma das músicas clássicas mais tocadas no mundo todo. No palco, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Primeira vez que eu assisto uma regente ao vivo com a Orquestra aqui de São Paulo, eu estou muito emocionada. Agora é o violino, agora é o violoncelo, e aí você vai identificando cada instrumento numa harmonia só, isso me encanta. Eu acho que a música, ela massageia a gente por dentro. O que faz alguém se apaixonar pela música clássica, que no Brasil é conhecida também como música erudita. Meu nome é Sara, tenho 28 anos e toco na Orquestra Baquiana Filarmônica. Começou a partir de um teste que eu fiz para uma escola de música em São Paulo, que era uma escola gratuita. Eu tinha 11 anos na época, porque a princípio era para ajudar tocando na igreja. Eu aprendi muita coisa estudando violino. E uma delas foi a ter uma disciplina, porque é indispensável para você estudar um instrumento, precisa de disciplina. E aí eu quis testar isso, né? E a forma de testar isso é fazendo um teste. Uma orquestra jovem, na época, eu tinha 15 anos. Me matei de estudar. Nossa, eu estudava 8 horas por dia. E aí eu fiz esse teste e passei. Eu vi um outro lado da música, né? Que não era só eu chegar, estudar e tocar. Eu vi um outro lado que era o palco. Você pisar num palco e olhar a plateia cheia e você poder tocar é uma sensação única. É único. E foi esse o momento que eu decidi que eu queria isso. Você precisa ter muito interesse por aquilo, pelo instrumento, pela música, para que aquilo sempre seja novidade para você. Ter muita determinação. Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos tocar os naipes da orquestra separadamente e depois todo mundo junto para mostrar como é que uma orquestra funciona, ok? Os primeiros violinos, em geral, tocam as notas mais agudas da música. Existe um grupo de violinos que nós chamamos de segundos violinos, que em geral tocam um pouco menos agudos que os primeiros. As violas são um pouco maiores que os violinos e, portanto, têm um som mais grave. Os violoncelos, eles têm que ser tocados apoiados no chão. E os mais graves de todos, na seção de cordas, são os contrabaixos. O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo são tocados com o arco. Essa parte branquinha aqui é crina de cavalo. São fios de crina de cavalo que são tratados e é o melhor material que existe para gerar atrito com as cordas e produzir o som. Vamos ouvir agora todas as cordas juntas? Ali no meio ficam os instrumentos de sopro feitos de madeira. Eu vou começar pelo oboé. É um tubo de madeira, ela é ébano, que é a melhor madeira para se fazer o oboé. Parecido com o oboé, temos ali o clarinete. Já o fagote é um tubo enorme, por isso ele consegue fazer notas bem mais graves, né? Tem as flautas. Durante séculos, as flautas foram sempre feitas de madeira.
Mas houve um momento na história em que se desenvolveu uma tecnologia que permitiu fazer as flautas de metal, mantendo a característica sonora da flauta de madeira. E a gente tem também aqui a flauta piccolo. Piccolo é uma palavra italiana, quer dizer pequena, e por ser bem pequena, tem um som muito, muito, muito agudo. Os instrumentos de sopro também podem ser feitos de metal. Eles ficam mais para o fundo da orquestra. Por quê? Porque eles têm o som mais potente do que os instrumentos de madeira e ainda mais potente do que os instrumentos de cordas. Eu quero começar pela trompa, um tubo de metal enorme com mais de 5 metros de extensão e para ser tocado ele tem que ser enrolado. Agora eu vou passar para o trompete. Ele é bem menor do que a trompa. Ao lado dos trompetes, nós temos 3 trombones. Ele produz o som deslizando uma parte do instrumento, né? Quando ele desliza e aumenta o tamanho do instrumento, a nota fica mais grave. Quando ele contrai e diminui o tamanho do instrumento, o som fica mais agudo. E finalmente a gente tem a tuba. É o instrumento mais grave da seção dos metais, equivaleria aos contrabaixos, né? Muitas vezes a tuba e o contrabaixo tocam as mesmas notas na orquestra, né? Um ajudando o outro a fazer um som potente. A última seção de uma orquestra sinfônica é a seção dos instrumentos de percussão. Vou mostrar para vocês, talvez aquele que seja considerado o mais nobre de todos, que são os tímpanos. O tímpano é um tambor cuja caixa, né, de ressonância é feita de metal. Em cima temos uma pele esticada, como qualquer tambor, né? Uma outra seção são os pratos. Quando ele bate um prato no outro, faz um som bem forte, bem brilhante. Uma orquestra sinfônica pequena tem pelo menos 60 músicos. E uma orquestra grande pode chegar a 100, 110 músicos. E agora a gente vai tocar esse trechinho que vocês ouviram separadamente, com violinos, flautas, etc. A gente vai tocar com a orquestra toda, todos os instrumentos ao mesmo tempo. Atualmente, tocar um instrumento como piano, violino ou flauta é uma atividade para músicos profissionais. Mas nem sempre foi assim. Nos séculos 18 e 19, a Europa vivia um tempo de grandes revoluções na política e na economia. A burguesia, formada pelos proprietários de indústrias, comércio e bancos, via sua fortuna crescer. Mas ser a dona da riqueza não bastava. Era preciso imitar os hábitos da nobreza. Os mais ricos dessa burguesia, eles querem ser reconhecidos como pessoas importantes. Então, muitas dessas pessoas ajudaram a construir museus, a construir teatros, a construir salas de concerto, patrocinavam orquestras, contribuíam para a ópera, para atividades artísticas em geral, né? Um dos sinais de status era tocar um instrumento. Todo mundo que tinha dinheiro comprava um piano e botava em casa um piano e ia ter aula de piano. Então elas podiam ir ao concerto e ouvia o que a gente hoje chama de uma música erudita complicadíssima para a gente entender. Para eles não era, porque eles estavam acostumados, eles tocavam, né? Eles estavam acostumados com o idioma musical. Se a gente voltasse numa máquina do tempo e entrasse numa sala de concertos do século XIX, sei lá, 1880, você pode ter certeza que 99% daquelas pessoas sentadas lá, todo mundo era músico amador. Todo mundo fazia música em casa. Para saber um pouco mais como a música clássica atravessou os séculos e chegou até nós, vamos voltar no tempo. Antes do século XVI, os instrumentos tinham a função de acompanhar o canto. O que importava eram as vozes. Os corais ainda continuariam muito presentes durante séculos,
principalmente nas cerimônias religiosas. Um grande compositor de música acompanhada por vozes foi Bach, que viveu no início do século XVIII. Ele escreveu várias missas e cantatas e produziu para instrumentos variados, como violino, cravo e órgão. Foi ainda no século XVI que alguns compositores começaram a escrever somente para instrumentos. E os instrumentos eram tão diferentes que hoje em dia nem são mais tocados. Clavicórdios, cornetos e alaúdes. No século XVII surgem pela primeira vez gêneros musicais puramente instrumentais. Os músicos eram pagos pelos reis e aristocratas, e era para eles que as orquestras tocavam. La musique du roi. O compositor italiano Claudio Monteverdi foi um dos primeiros a definir quais instrumentos deveriam tocar a obra, decisão até então tomada por quem ia executar a música. Ele formou uma orquestra de 40 músicos para acompanhar os cantores na ópera Orfeu, de 1607. A ópera, mistura de música e teatro, surgiu na Itália alguns anos antes, se expandiu por toda a Europa e ganhou popularidade. Foi no final do século XVIII que a orquestra chegou a uma formação parecida com a atual. A música clássica saía das igrejas e salões dos aristocratas para os teatros e espaços públicos. Esse hábito que a gente conhece hoje de ir a um concerto, sentar para ouvir música, não existia até na cultura humana, né? A música era usada só para rituais, fosse um ritual religioso, para um casamento, para um batizado, para um funeral. O que o ser humano descobriu no século XVIII é que, além disso, a música servia também para ser apreciada, para ser desfrutada pela sua própria beleza. Mozart, Haydn, Beethoven. Esses compositores continuam emocionando as pessoas. Sua música ainda ecoa em locais como este. A Sala São Paulo está entre as melhores salas de concerto do país. O teto se movimenta de acordo com o tipo de música executada. Uma das atividades realizadas aqui é o concerto didático. Na plateia, alunos e professores de escolas públicas. O objetivo é ensinar a ouvir. Bom dia. Meu nome é Cláudia Feres, essa é a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Nós vamos fazer um pequeno trecho da ópera Aida. A mão direita, basicamente, o que ela faz é o pulso da música. Pá, 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 pá. Ela fica fazendo isso. E a mão esquerda, ela vai dar as entradas, ela vai fazer a dinâmica, vai fazer forte.
piano, as indicações da interpretação da música. Então eu queria fazer com vocês um pequeno exercício. Vocês vão bater uma palma quando eu der uma entrada com a mão esquerda. Vamos fazer junto com a orquestra. Leandro Oliveira foi para a universidade estudar música. Seu instrumento é o piano, que ele toca desde criança. Leandro também é compositor. A ferramenta da música clássica tradicionalmente se vale do pentagrama, que seria como o alfabeto é para o nosso idioma latino. O sujeito que vai ouvir música clássica ele não precisa dominar o pentagrama. Mas para o sujeito que compõe, isso é uma ferramenta necessária, fundamental e necessária. São raros os bons compositores que simplesmente trabalham a partir da intuição. Eles, de modo geral, eles intuem e ouvem muita música. No Brasil, vários compositores incorporaram à música clássica ritmos de danças indígenas, elementos da música africana e melodias de canções de ninar e brincadeiras de roda. O mais famoso foi Heitor Villa-Lobos. Em sua obra Baquianas Brasileiras, ele homenageia o compositor alemão Bach, usando características típicas do Brasil. A influência dos ritmos e canções populares na obra de Villa-Lobos está presente até nos títulos. Na Baquiana número 4, o movimento chamado coral recebe o nome de Canto do Sertão. Na Baquiana número 2, o movimento tocata vira o trenzinho do caipira. No século XX, a música clássica foi influenciada diretamente pelas novas tecnologias, como o cinema, a gravação de música em discos, fitas e CDs. Grandes compositores começaram a produzir trilhas para os filmes. A distância entre música clássica e cultura popular diminuiu. A música popular também se beneficiou com as lições da música clássica. E os exemplos estão aqui mesmo, no Brasil. Vários dos nossos músicos começaram a carreira tocando os clássicos. Um compositor importante, como Tom Jobim, teve aulas de piano e violão com um professor alemão, que formou uma geração de maestros e músicos de orquestra. Antônio Carlos Jobim. No mundo todo, a música clássica continua tendo seus compositores, atraindo instrumentistas e encantando o público.